Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo de hoje, eu vou comentar os argumentos de vocês referentes à primeira fase do jogo cósmico. Como eu expliquei em vários e-mails aí, peço desculpa um monte de e-mails, é porque o jogo cósmico ele é para ser jogado por várias aulas curtas, né, de 50 minutos. Então, para a gente jogar ele no ensino remoto, ele acaba ficando um pouco, parece que cansativo, né, tem que ter muita troca de informação, porque o ideal era a gente jogar no presencial, né, ter um contato curto de coisas rápidas. Simples, vocês viram? Não, o argumento é super simplesinho. Mas aí para fazer esse monte de coisa à distância, eu acabo tendo que mandar um monte de e-mail para vocês, então parece muita coisa, né? Mas vocês devem estar vendo já, os argumentos estão muito bons. Vocês vão ver que o jogo é bem tranquilo de jogar. E começou muito bem, tá fluindo muito bem, né? Depois da gente se acertar aí, todo mundo entender exatamente o que é para fazer. E para mim também foi difícil deixar o enunciado claro, porque eu não jogava esse jogo desde muito tempo, né? Do jeito que foi jogado originalmente. Cada vez que esse jogo foi sendo repesquisado e adaptado para novos casos, né, a gente sempre fez alguma mudança, né? Então, agora que eu estou implementando pela primeira vez ele na plataforma com o Renan, para o estudo remoto, a gente tentou se ater a como ele foi feito originalmente, né, lá no Grupo Teco, sem muitas mudanças. Então, até para mim, tinha um monte de novidades. Mas, então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês os slides que eu já botei no Classroom, né? Então vocês podem até assistir esse vídeo junto com os slides separados se quiserem, ou olhar se isso ficar ruim de ler, né? Mas acho que vai dar para ver os slides aqui na tela também. Bom, não tem gente aí para me dizer se vocês estão vendo, mas eu vou assumir que vocês estão vendo a minha tela. Eu acabei de postar aqui a aula 7, 23/9, e é a atividade 4 do Cosmic. Aí a instrução é assistir ao vídeo da presidência da fundação, que é esse vídeo, e estudar os slides preparados, que é os slides que eu vou mostrar aqui para vocês. Na aula, preparando para a aula dessa quinta. Então, como eu falei várias vezes em vários e-mails, né, nessa quinta vocês vão discutir todos os argumentos já entregues. Todo mundo já entregou a atividade 3, e agora vocês têm que fazer a atividade 5 antes da aula. Mas vocês vão ver que quase todo mundo já tem isso praticamente pronto. Pelo menos 2 grupos já me entregaram praticamente a atividade 5. Vocês só vão ter que rever à luz do que eu comentei aqui no vídeo, porque a ordem tinha que ser 3, 4, 5, essa é a atividade 4, né? Que eu comento os argumentos de todo mundo, aí vocês decidem certinho os argumentos da atividade 5 e já podem entregar juntos os argumentos da atividade 6, que não dependem de mim, né? Os argumentos da atividade 6 vocês devem voltar para a plataforma e investigar a segunda fase, o período de 25 a 31. Como a plataforma está cheia de bug e desconfigura as fichas, vocês podem também investigar direto pelo PDF, né? Viajando lá, vendo as fichas do mesmo jeito. Mas tem o PDF, eu mandei num e-mail e tem lá no site do Cósmico o PDF com todas as fichas da segunda fase. Então vamos lá, esse aqui é o material com os slides que eu preparei referente à aula 4, né? Então agora entrando aqui no meu papel de presidente da fundação, eu vou comentar o que os investigadores acharam nas suas pesquisas e relataram para a gente, o que eu conversei com os avaliadores. A gente viu que muitas fichas que vocês leram, investigaram, relataram, mostram cientistas de todos os países participando da guerra. Então, uma coisa que permeia a nossa investigação aqui no Jogo Cósmico é a Primeira Guerra Mundial. A gente vê lá o Alexander Friedman, um cientista russo, lutou na guerra, Georges Lemaitre, um belga que estava lá na França também, que participou como soldado, os alemães vencedores do Nobel trabalhando para a guerra, Max von Laue, Fritz Haber. O Fritz Haber liderou a produção de armas químicas, ganhou o Nobel de 1920, e isso gerou um incômodo, porque a Academia de Ciências da Suécia, que é a que participa do Nobel, atribuiu o prêmio a um cientista que estava trabalhando diretamente com a produção de armas na guerra, né? Então, essa questão da mistura entre ciência política, ciência e guerra, nessa época, era super comum e polêmica. Isso refletiu nos argumentos de vários dos investigadores, né?
Então, por exemplo, o grupo Relatividade destacou o papel dos Estados Unidos na guerra. Eles consideraram problemático o caso, por exemplo, da União Soviética e da Alemanha, em que tem vários exemplos de cientistas diretamente relacionados com a guerra, como a gente mostrou ali no slide anterior. Né? Já os Estados Unidos, eles tentaram achar algum país que não tivesse diretamente relacionado à guerra e não acharam. Nenhum cientista interessante, nenhum país interessante que pudesse estar livre dessa bagunça toda. E aí o grupo Relatividade argumentou que os Estados Unidos pelo menos revidou um ataque, né? Ele entrou depois na guerra, não queria estar lá desde o começo, e foram atacados pelos japoneses, e então seria menos mal a posição dos Estados Unidos. E aí, segundo o grupo também, é interessante porque está existindo um boicote à ciência alemã. O George Hale aqui é um cientista que estava organizando um boicote, mas aí essa ficha mostra que na visão do grupo Relatividade, talvez o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, seria contrário ao boicote. Mas eu convido todos os grupos e todos os investigadores a verificarem isso mesmo com base na leitura da ficha, porque na minha leitura da ficha, a posição do presidente está bem ambígua, não dá para saber bem qual que é a dele. Lendo só o finalzinho da ficha aqui, leiam a ficha com calma depois, né, aí na casa de vocês. O George Hale tinha uma postura sobre o boicote, e aí apoiado por franceses e ingleses. E ele mudou de opinião. Né? O George Hale tinha uma posição, depois ele mudou, participou do movimento para criar uma rede de colaboração internacional, excluindo cientistas alemães. O George Hale era internacionalista, depois ele mudou de opinião, organizou o boicote. Aí a proposta foi mal vista do boicote, né, pelo Woodrow Wilson, porque poderia justificar as reclamações dos alemães de estarem sendo perseguidos. Então o presidente dos Estados Unidos não gostou do boicote. Mas por que ele não gostou do boicote? Porque falou meio que ia dar trela para os alemães reclamarem. Então não sei exatamente se ele era contra o boicote ou se ele tinha medo de fazer o boicote e temer retaliação, né? Mas enfim, é melhor vocês lerem e interpretarem isso melhor. Outro argumento do grupo Relatividade foi que os Estados Unidos são prósperos. Então tem lá a fichinha que mostra que eles estão construindo um grande telescópio e que tinha prosperidade econômica nos Estados Unidos, que as empresas estavam crescendo muito, mas também vale a pena ler com atenção esse trecho final aqui da ficha. Né? Uma das razões de prosperidade foi o aumento das bolsas de valores que crescem para níveis perigosamente inflados. E aí o grupo Relatividade, então, sugere da gente evitar a União Soviética e a Alemanha, que estão diretamente relacionados com a guerra, mas os Estados Unidos, e devastadas, né, com problemas sérios, mas os Estados Unidos é um ambiente próspero, interessante para o investimento. Já o grupo Cosmologia teve um voto bem diferente do grupo Relatividade, tá? Posição praticamente oposta aí nos valores que estão por trás das escolhas dos investigadores. Eles falam que a prosperidade de países como os Estados Unidos e dos europeus foi constituída pelo imperialismo, valorizando a conquista e a exploração de outras nações. Então eles sugerem que, na verdade, a gente devia investir num país como o Brasil. Segundo os investigadores, um país onde os índios e negros, recém-abolidos da escravidão, estão tentando, junto com o colonizador europeu, formar uma nação unida e com um convívio social de diferentes culturas e harmonioso. E destaca um cara interessante, que é o general Rondon, que falou: morrer se for preciso, mas matar nunca. Vocês podem ler os argumentos uns dos outros, né, e ver mais detalhes desse argumento bem diferente, bem criativo. Nunca tinha pensado nisso. E uma outra questão interessante que o grupo Cosmologia destaca é a Semana de 1922, em que os artistas brasileiros estão lutando contra o imperialismo europeu. Isso é bem legal também, porque vocês podem ver que várias das fichas tentam fazer isso que o grupo fez, né, unir a questão do contexto mais amplo da arte com questões científicas, com questões políticas. Então isso é uma coisa que não estava presente nas fichas do jogo, mas que é bem interessante de se fazer, né? Eles trouxeram um elemento cultural aí muito bacana para justificar os votos deles no Brasil. Mas um problema de base é que e os investigadores já anteciparam isso, é que nem era uma opção. Eles fizeram quase como um voto de protesto, né, dizendo que eles gostariam de votar no Brasil, mas eles sabem que não era uma opção. Por quê? Porque a gente não tem investigadores de cosmologia cadastrados nos nossos bancos de dados no Brasil que poderiam receber o voto no cientista na atividade 5. Então, se a gente votar no país no Brasil, depois a gente não vai ter para quem dar esse dinheiro, porque não tem pesquisa em cosmologia no Brasil.
nessa época, então o Brasil não é nem sequer uma das opções listadas. Mas aí, já que não dá, né, o Grupo Cosmologia decidiu indicar o voto na União Soviética, principalmente por causa dessa ficha aqui, que fala que lá aconteceu uma revolução e teve guerra civil, e o novo governo, os bolcheviques, prometeu ao povo pão, terra e paz. Então eles acham que esse governo popular é mais interessante do que os governos imperialistas, então a gente devia votar e investir dinheiro na União Soviética. Então, basicamente, vocês veem que tem dois argumentos aí, né, entre grupos diferentes. A gente deve investir nos países prósperos ou ajudar os mais pobres, né? Tem aqui a prosperidade dos Estados Unidos, defendido pelo Grupo Relatividade, estão ganhando prêmio Nobel, ganhando coisas interessantes, ou ajudar os países que estão destruídos, como, por exemplo, a França, que está destruída, a Alemanha, a União Soviética, que a guerra devastou, né? A gente é uma fundação que tem os dois polos, as duas coisas são importantes para a gente, né? A gente, ao mesmo tempo, quer valorizar a qualidade, a excelência, então a gente tem que investir nos melhores cientistas, mas a gente também é uma fundação filantrópica. A gente também tem interesses humanitários, e se os cientistas estão passando fome, passando necessidades, eles não conseguem produzir ciência de qualidade. Então a gente tem que manter essa tensão e aí cabe a cada, no fim, quem vai decidir o voto final, depois com base na argumentação de vocês, vão ser o comitê dos jurados, né? O comitê dos jurados vai ser sensibilizado mais por um argumento ou outro, dependendo da sua ideologia, da sua questão, e aí os jurados é que vão dar o voto final, né? De quem deve realmente receber o financiamento. Depois que a gente decidir e argumentar depois desse vídeo e depois da gente comentar oralmente todas as questões em sala de aula, num debate síncrono, né? Na quinta-feira. Outras questões envolvendo armas e que não apareceram muitos nos argumentos de vocês foi a questão do uso de armas químicas. Houve vários momentos em que se usou armas químicas, por exemplo, na Batalha de Ypres, os alemães usaram contra os franceses, os alemães usaram contra os russos, e aí a Rússia não tinha armas químicas, mas começou a pesquisar em química também para produzir também armas químicas, e aqui está um russo pesquisando armas químicas para se defender dos ataques dos alemães, né, o Ipachev, e aqui os Estados Unidos também pesquisando sobre armas químicas, o James Conant, é um cara importante, presidente de Harvard, trabalhou aí em 1917 na pesquisa em armas químicas. E agora vamos passar para a questão dos cientistas, que já é o assunto da próxima aula, em que vocês devem votar em um cientista depois de votar num país, com base no aprofundamento que a gente vai ter nessa aula aqui. Alguns dos cientistas de destaque indicados pelos investigadores são o Vesto Slipher. O grupo nuclear investiu muita pesquisa e muita atenção ao Vesto Slipher e provavelmente vão manter o voto nele para valorizar toda essa pesquisa, mas aí, com a vontade, podem manter. Eu não acho que nada que foi falado nesse vídeo vai inviabilizar o voto no Vesto Slipher, mas vocês podem complementar os argumentos com base no que os outros falaram e no que foi dito aqui no vídeo, né? E também o Edwin Hubble, também foi valorizado pelos que votaram nos Estados Unidos, né? É outro astrônomo interessante. Ele tem uma pesquisa, então você já tem uma pesquisa extensa, falando das pesquisas envolvendo o desvio espectral das linhas do espectro das nebulosas e a relação disso com as galáxias, né? Do Slipher e do Hubble. E aí, cabe então para a próxima aula, na atividade 6, no argumento de vocês explicarem um pouquinho melhor, além do que eles fizeram, além de dados factuais, por que essas... porque, assim, cientistas que fizeram pesquisas astronômicas e que estudaram nebulosas tem em todos os países. Se vocês olharem as fichas, vai ter gente lá estudando também nebulosas e redshifts nos países neutros, na Alemanha, em vários países tem astrônomo estudando redshift. Agora, por que a pesquisa deles parece interessante em relação às demais, né? Aí tem que... a hora de, na atividade 6, votar em um cientista e votar contra os outros. Dizer o que esse cientista tem de interessante em relação aos demais. Outros cientistas que foram destacados foram os cientistas soviéticos, principalmente estudando relatividade geral, como o Alexander Friedman, que usou relatividade geral para defender que o universo
é em expansão, o universo ficou conhecido como universo em expansão relativístico, né? E aí o grupo Quântica estudou bem os trabalhos desses cientistas soviéticos e defenderam que a gente tem que votar na União Soviética por causa deles. Agora eu vou passar um pouco para os argumentos contra. Essa é uma parte importante, nem todos os grupos desenvolveram muito isso, mas é algo que vocês devem ir pensando para quinta-feira. Então, argumentos contra o voto nos Estados Unidos. Teve o imperialismo dos Estados Unidos no país da América Latina, esses dois grupos que votaram na União Soviética falaram que são contra os Estados Unidos por causa disso, esse aqui é o argumento do grupo Quântico. Especial no México, quando a capital mexicana e seu território, na República Dominicana, foi invadido pelos Estados Unidos com a Guerra das Bananas. Os Estados Unidos participaram do boicote à ciência alemã e criaram tensões e que vão atrapalhar o surgimento contribuir para o surgimento de problemas sociais na Alemanha. E a falta de pesquisa em cosmologia, devido à grande influência de cientistas mais poderosos que trabalham com física experimental e astronomia. E aqui, para entender esse argumento do grupo quântico, é importante que vocês tenham estudado a aula 1, que fala da diferença entre astronomia e cosmologia. Astronomia e cosmologia não são a mesma coisa. Os dados de astronomia podem ser usados para testar modelos cosmológicos. Isso pode ser interessante, mas pesquisa em astronomia não é garantia direta de pesquisa em cosmologia. A mesma coisa física experimental. O fato dos americanos terem bons físicos experimentais ajuda o desenvolvimento da ciência. Claro, todas as disciplinas estão relacionadas. Mas física experimental não é diretamente relacionado com cosmologia, né, teórica. Ela pode ajudar. Então, é um argumento interessante aqui do grupo quântico. Argumentos contra a União Soviética, teve basicamente um do grupo relatividade, que ela está passando por um momento de grande instabilidade política, social e econômica. Então, nesse momento, é melhor evitar o voto na União Soviética. Bom, e agora eu vou começar a falar um pouco sobre temas que vocês não exploraram muito, mas que a presidência, com base em investigações independentes de outros investigadores, julga que é importante a gente ter ciência e que talvez possam ser levados em conta para o voto da atividade C. Então, todo mundo tem aí a chance de mudar seu voto, principalmente à luz do que vem, do que vocês já discutiram, já debateram, mas do que vem agora, né, que é um parecer da presidência sobre assuntos que são importantes, relevantes, que não apareceram tanto nos argumentos de vocês. Um deles é essa questão que foi mencionada bem superficialmente por alguns dos grupos, que é a questão do boicote à ciência alemã, que começou basicamente com a reação ao Manifesto dos 93. Leiam lá com atenção essa ficha, é uma ficha importante. Max Planck, Fritz Haber foram cientistas que participaram desse protesto, basicamente defendendo as autoridades alemãs e dizendo que elas foram injustamente acusadas de ter cometido atrocidades na guerra com o uso de armas químicas. Então, essa intervenção de cientistas alemães na guerra, defendendo o exército alemão, fez com que vários cientistas ficassem bem incomodados com a postura alemã e da ciência alemã na guerra. Os cientistas inimigos, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra e França, que eram aliados contra a Alemanha. Outra questão importante, Otto Lubach foi mais generoso como parecerista de artigos russos. Ele queria evitar que eles enviassem os artigos para jornais ingleses e franceses. Então você vê aí uma questão de influência direta da guerra na política, né? O Otto Lubach queria meio que anexar politicamente os cientistas russos à Alemanha e continuar com a influência alemã sobre a ciência russa, atraindo os cientistas russos para a colaboração com a ciência alemã. Então, a ciência também faz parte da guerra. A ciência também envolve disputas, imperialismo científico também, né? Quem vai ser o pesquisador de ponta, a ciência envolve poder. E aí o Manifesto dos 93, que foi publicado, como eu já expliquei, envolviam questões militares e a defesa dos cientistas alemães a militares alemães, e isso motivou cientistas como o George Hale, Picard, então francês, e James Jeans, ingleses, franceses e estadunidenses, a iniciar um boicote à ciência alemã. E alguns cientistas de países neutros na guerra ficaram em cima do muro, não aderiram ao boicote, continuaram internacionalistas, né, continuaram atuando dos dois lados. Basicamente, cientistas holandeses, dinamarqueses, eles não aderiram ao boicote, não ficaram nem do lado dos aliados, né, dos Estados Unidos, França e Inglaterra, nem do lado dos alemães. Então, estão aqui fichas mostrando o boicote dos franceses e dos americanos,
e fichas que apareceram e foram comentadas por vocês, mas sem esse contexto mais amplo, né, do boicote, por isso que, a partir dos relatórios de outros investigadores, eu decidi aprofundar essa questão. Então, o Picard e o Haley organizaram um boicote, e eles desconfiavam dos cientistas dos países neutros, Suécia e Holanda, porque o medo deles era o seguinte: às vezes eles organizam um boicote à ciência alemã, só que aí, como a maior parte dos cientistas que trabalhavam com física eram alemães e dos países neutros, na verdade, se os alemães continuarem com contato com os dos países neutros, quem iam ficar isolados eram os franceses, norte-americanos, ingleses e russos, né? Porque a Alemanha ia continuar com a grande maioria dos cientistas em contato com os dos países neutros. Bom, e aí a gente tem alguns cientistas que são exceções pacifistas em meio a essa teia toda de cientistas engajados na guerra e participando das disputas. Uns deles a gente já falou sobre eles no começo da nossa atividade, né? Quando a gente passou o vídeo Einstein e Eddington, vocês viram lá, o Albert Einstein e o Arthur Eddington, Einstein alemão, Eddington inglês, e o Eddington organizou uma expedição para curar as feridas da guerra. Ele queria testar a teoria do inimigo, né, do Einstein, que era alemão, e verificar se é verdade que a teoria da relatividade do Einstein, desenvolvida aí no meio da guerra, pode explicar a ocorrência de um eclipse em Sobral, no Brasil e na África. E na sequência do nosso curso, depois do Jogar o Cósmico, a gente vai estudar melhor os detalhes dessa história, né, como é que foi, mas agora isso já mostra que essa expedição foi muito importante para os dois, né? O fato deles estarem em meio à guerra, com toda essa tensão, colaborando em meio aos inimigos dos dois países, é que contribuiu para que essa expedição ficasse muito famosa e eles fossem considerados muito importantes nesse período, os dois, né? Muito mais o Einstein do que o Eddington, né? Mas o Eddington também se tornou um cientista muito influente. Também tem outros detalhes que raramente alguém se interessa, mas tem outros cientistas menores aí que propuseram também modelos de universo que ninguém mencionou, mas que são importantes, que são os modelos de universo estático. A gente tem o Walter Nernst, ganhador de prêmio Nobel em Química, e estava investigando a morte térmica no universo estático, na Alemanha. E nos Estados Unidos também tem o William Macmillan, professor em Chicago, publicou um modelo de universo estático usando mecânica newtoniana nos Estados Unidos. Mas a gente tem um problema com esses modelos de universo estático. Basicamente, os modelos de universo estático falam que o universo está parado. Se a gente pensar na estabilidade gravitacional, todas as estrelas se atraem em direção ao ponto, né? Se a gente imaginar que essas bolinhas são estrelas e tem a gravitação newtoniana, todas elas deviam se juntar num ponto só, colapsando. E daí que surgiu a teoria da relatividade geral, proposta pelo Einstein, né? Uma nova visão da gravidade. Porque a gravidade não é uma força de ação à distância que atrai as coisas, como o Newton vinha. O Newton falava que a força se propaga instantaneamente no espaço. Já o Einstein disse que as massas seguem a curvatura do espaço-tempo. Então, quando eu tenho massa, ela gera uma propagação no espaço-tempo, não é uma força instantânea. E é isso que causaria a gravidade, né? A atração dos corpos é porque eles seguem a trajetória no espaço-tempo referente à deformação do espaço-tempo. E daí que surgiu a cosmologia relativística. Os modelos cosmológicos relativísticos foram obtidos a partir das equações da relatividade geral. E aqui está as equações de Einstein numa das fichas mais importantes, que é um modelo de universo estático. Einstein publicou esse modelo em 1917, depois de ter publicado essas equações da relatividade geral em 1915, então no período que a gente está investigando. Essa constante aqui, lambda, ficou conhecida como constante cosmológica, e ele colocou essa equação na mão para manter o universo estático, para conseguir evitar esse problema da estabilidade do universo, que a gente colocou que acontecia nos universos newtonianos. Então, basicamente, ele colocou um termo de repulsão à distância, e envolve os tensores aqui, um tensor que envolve a quantidade de matéria e energia, e um tensor métrico, que envolve o espaço-tempo. E a relação entre esses dois, então, é mediada aí por essa constante cosmológica, que é uma espécie de repulsão à distância que mantém o universo estático. Outro modelo de universo estático importante, aí dos países neutros, ninguém votou, nem investigou muito eles, né? Foi publicado pelo Linde-Sitter. Ele publicou um universo estático e sem matéria em 1917. Foi o segundo modelo cosmológico publicado. Nele a densidade é nula
logo não há matéria. E o Einstein não gostou muito desse modelo, né? Falou, é um exercício matemático interessante, mas fica adianta estudar um universo sem matéria, né? Mas o De Sitter argumentou que se tivesse um corpo chamado corpo de prova, né? Você coloca um corpo de massa muito pequenininho e vê o que acontece no universo de De Sitter, aparecia um efeito estranho de afastamento chamado efeito De Sitter. E as partículas se espalhariam com uma velocidade proporcional à distância, produzindo deslocamentos espectrais para o vermelho. Por isso ele se interessou em investigar os desvios espectrais medidos pelo Slipher. Então, vejam lá, um dos grupos votou no Slipher, nos Estados Unidos, mas não ressaltou a relação entre o que o Slipher fez e o que o De Sitter fez. E isso é importante. Né? A relação cosmológica do trabalho do Slipher estava aqui. Né? A partir dessa questão que é o chamado efeito De Sitter. Aí sim dá para dizer que as pesquisas do Slipher, que eram astronômicas, têm uma relação com a cosmologia. E aí as influências políticas sobre a ciência também são importantes ser destacadas, porque como a Holanda era neutra na guerra, o De Sitter atuou de certa maneira como embaixador, levando a teoria alemã para o Eddington. O Einstein e o Eddington não tinham contato, né, eram de países inimigos. Como o De Sitter estava num país neutro, ele que intermediou aí o contato entre os impérios inimigos, né, que a gente vê, a Rússia, Inglaterra e França eram aliados, contra a Alemanha, que está em amarelo no mapa. E os países que estão de verde, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia e Espanha, eram os países neutros, né, na Primeira Guerra Mundial. E outra questão importante aconteceu entre o Einstein e o Friedman. O Einstein recebeu um artigo mandado pelo Friedman para uma revista alemã, em que o Friedman queria publicar o modelo de universo dele, que foi defendido aí pelo grupo Quântica, né, que era um modelo de universo relativístico em expansão. Só que o Einstein rejeitou essa solução sobre a curvatura do espaço. Está aqui a ficha dizendo, né, sobre a curvatura do espaço, escrito pelo Friedman. Aí o Einstein falou, olha, eu acho que é suspeita a solução estacionária apresentada no artigo de Friedman, porque ela é incompatível com as equações da relatividade geral, em que o fator de escala é constante. Então Einstein não gostou muito da solução do Friedman, não, achou que era um erro. E aí o Friedman, contando aqui a versão alemã, né, dos investigadores que foram na Alemanha, contando essa história, e aqui a versão dos russos. Não, o russo submeteu um artigo para a revista alemã, e o colega dele, Yuri Krutkov, visitou Berlim e soube que o artigo foi analisado pelo Einstein, e que o Einstein achava que tinha um erro nos cálculos do Friedman. Quando o Krutkov contou isso para o Friedman, ele checou os cálculos e escreveu para o Einstein, defendendo que sua teoria estava correta, que não tinha nenhum erro de conta, não. Aí o Krutkov foi conversar com o Einstein, eles se encontraram. O físico alemão Albert Einstein estava viajando para o Japão em 1923 e não leu a carta do Friedman. Então, a princípio, ele nem ia publicar mais nada sobre o assunto. Aí o físico russo Krutkov e Einstein se encontraram na Holanda em 1923 e discutiram sobre o artigo do Friedman. E aí o Krutkov escreveu uma carta para sua irmã. Eu ganhei do Einstein um argumento sobre Friedman. A honra de Petrogrado está salva. Então está aí o Krutkov defendendo o modelo russo, né? E ele convenceu o Einstein, não tinha erro de conta no modelo do Friedman, não. E aí o Einstein publicou de novo uma nota esclarecendo o erro na revista alemã, ele aceitou os cálculos do Friedman, mas tinha uma frase não riscada no manuscrito que não saiu no artigo publicado, mas que nossos investigadores acharam, o manuscrito do Einstein, que é a solução de Friedman com o universo não estático, ainda que correta matematicamente, dificilmente pode ter algum sentido físico. Então Einstein não concorda que faz sentido dizer que o universo está em expansão. Na verdade, o universo deve ser estático, mesmo como ele defendeu, com a presença da constante cosmológica, e que mesmo que correta matematicamente, o universo do Friedman não tem embasamento. E aí fica uma questão para a gente pensar e debater na próxima aula, né? O que pode influenciar a aceitação das teorias? Como a gente decide para quem a gente vai dar esse financiamento? Não, o fato do Einstein ser famoso e o Friedman desconhecido, será que interferiu na avaliação dos cientistas sobre esses modelos cosmológicos novos? E características pessoais dos cientistas, como sua reputação, nacionalidade, preferências estéticas ou até mesmo sua visão de mundo individual, podem influenciar a aceitação das teorias na comunidade científica, né? Será que a ciência é neutra ou não é? O que vocês acham? Então eu gostaria que, além de debater os argumentos de vocês, na próxima aula, a gente levasse em conta também as reflexões sobre essas questões.
Bom, gente, então é isso. Essa é a minha apresentação referente à atividade 4, e como já explicado direitinho no e-mail e tudo mais, agora vocês estão livres para fazer o voto no país, e tentem fazer isso o mais rápido possível, para dar tempo dos avaliadores da equipe de vocês ajudarem vocês, lerem o que vocês mandaram. Então sempre escrevam e mandem e-mail para mim e para o avaliador, quando vocês fizerem, e podem começar já a investigar as fichas da fase seguinte. Aí a gente vai fazer, em que aí vai aparecer o que aconteceu na continuação dessa história, né, que é de 1925 a 31. E aí a gente vai, como eu já disse, discutir todas essas questões na aula síncrona de quinta-feira. Então é isso aí, boas investigações, bom trabalho e até quinta.